Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Ler. O meu nome é Hugo. Meu nome é Emanuel. E vamos para o terceiro episódio, como prometido, 2 semanas depois do primeiro. E vamos tentar cumprir isto pelo menos até ao final do ano. Temos mais um para fazer. Já estamos no mês de dezembro. Sim. Mais um ou mais 2 episódios, não sei. Vamos ter de ver. Sim, depois vamos ter que combinar como é que fazemos isto. Pedimos desde já um bocadinho de desculpa. Porquê? Porque nós estamos os dois doentes. Pronto, aqui nada de muito grave, mas algum muco à mistura que pode afetar aqui a gravação. Que podem portanto, interferir. Pedimos desde já desculpa. Eu espero que com vocês esteja tudo bem, que tenham feito boas leituras. Eu não concluí nenhuma, portanto isto vai afetar aqui um bocadinho o alinhamento, mas vamos nos apoiar aqui nas leituras que o Emanuel terminou e que entretanto começou, para conseguirmos ter aqui também algumas conversas, não é? Um bocadinho mais profundas. Sim, mas antes vamos para a nossa caderneta, não é? Exatamente, portanto, introdução feita, bem-vindos. Vamos para a nossa rubrica Caderneta do Leitor. Ora, o que é que nós vamos falar hoje? Bem, eu queria falar sobre isto já há algum tempo, pelo menos desde o episódio anterior, e a vontade não passou, portanto, tu concordaste, vamos falar sobre isto, que é, eu durante muito tempo da minha vida, eu ia estudar, trabalhar, andei sempre de transportes públicos. Tu também, quando eras estudante, Sim. Parte da tua vida também foi muito andar de comboio. Portanto, tinhas muito tempo disponível durante o dia, durante as viagens de ida e volta para casa, para ler. Eu também me aconteceu isso. Durante muitos anos foi só autocarro. Depois, nos últimos anos, quando já estávamos a viver em Espinho... De onde para onde? Eu apanhava de Vila Nova de Gaia para o Porto, durante muito tempo, e depois nos últimos anos, quando fomos viver juntos para Espinho, fazia então o percurso em que apanhava comboio, metro e autocarro. Eu tinha normalmente cerca de 3 horas por dia de ida e volta para ler. Este ano terminei o meu doutoramento, a vida mudou, não é? Mudamos de cidade. Comecei a trabalhar na indústria e comecei, tal como tu, a utilizar o carro para me deslocar diariamente, e com isso perdi esse tempo que tinha diariamente disponível para me dedicar só à leitura. Mas vamos começar por ti. Se tu, quando fizeste essa transição do transporte público para a viatura pessoal, se notaste muita diferença? Sim. Então, eu posso dizer que comecei a ler com mais assiduidade precisamente quando fui para a faculdade, porque apercebi-me que, apesar de gostar bastante de ouvir música, e na altura os iPods ainda estavam muito na moda, eu quis mesmo isso porque via as pessoas ouvirem música nos transportes públicos, e foi uma das coisas que eu na altura pedi aos meus pais, um iPod. Eu era mesmo fã de música ao ponto de ouvir um álbum novo todos os dias. Portanto, estava sempre ali a par do que se estava a fazer. Mas depois havia uma coisa que me incomodava muito, que era o facto de estar a ouvir música. Eu tinha que estar a encarar as pessoas, e era mesmo muito tempo. Uma coisa é nós cruzarmos olhares uma ou outra vez quando vais a passear com alguém ou assim. Outra coisa é estar a encarar a pessoa. Longa. Assim. Portanto, os nossos comboios, não sei se as pessoas de outros países têm noção ou não, mas os comboios urbanos no Porto são feitos maioritariamente de 4 lugares, sendo que as pessoas 2 lugares estão a olhar diretamente para os lugares à frente, não é? Portanto, quando estamos a falar de viagens um bocadinho longas, pode-se tornar um pouco constrangedor. E a verdade é que o ouvir música não me bastava. Eu ia ouvir música e depois sentia a necessidade de estar a fazer outra coisa, mas eu não era o tipo de pessoa de estar ao telemóvel. Nunca fui. Não gosto de usar o telemóvel em público. Tu sabes, sabes que não é o que acontece. Não é por nenhum motivo em particular. Não sinto que seja como é que eu ia dizer, o momento para se usar o telemóvel. E muito menos então nos transportes públicos, que muitas vezes tinha pessoas assim por cima de mim, não é? Seguradas aos corrimões e assim, pronto. Enfim, tudo para dizer que a única forma de eu me entreter ou era a estudar, eventualmente slides que tivesse para levar para as aulas, ou então recorrendo a livros. Eu na altura não era leitor. E o que é que me apercebi? Apercebi-me que conseguia ouvir música. Se fosse uma música que eu já conhecesse,
Ou seja, não podia ser música nova, porque se fosse música nova, alguma coisa que eu estivesse a descobrir, eu ia estar necessariamente atento à música. Certo. Mas se fosse uma coisa que eu já conhecia bastante bem e gostava, ia ficando ali uma espécie de ruído de fundo, sim. No fundo era isto. Totalmente. E pronto, e foi assim que eu comecei a ler, em viagens de 40 minutos cada, portanto, ida e volta, depois ainda era bastante tempo e conseguia ler muito. Claro que a partir do momento em que deixo de ir para a faculdade, isso deixa de acontecer. E depois, grande parte das leituras que eu passei a fazer e faço atualmente são feitas necessariamente em casa. E a verdade é que o trabalho, para quem trabalha por turnos ou... sim, para quem trabalha por turnos, no fundo não tem o horário certo, acaba por ser um pouco difícil manter uma espécie de rotina... de determinadas horas leres, determinadas horas fazeres isto, e apesar de tudo, eu durante o último ano eu trabalhei mais horas, trabalhei mesmo bastante, mas tinha um horário relativamente certo, não é? Eu trabalhava tardes e noites, tinha uma rotina fixa, e mesmo assim não consegui estabelecer horas específicas de leitura, portanto era quando me apetecia, mas eu sempre, nesse aspecto, sempre fui uma pessoa um pouco desorganizada a nível de manter um hábito consistente de leitura. Pronto. Mas sim, notei uma diferença muito grande quando deixei de frequentar os transportes públicos, sem dúvida. Não me recordo, posso também comentar que eu não me recordo no meu tempo de ver assim muitas pessoas a lerem. Era quase não vou dizer um evento, não é? Mas era muito engraçado se me apercebia de alguém, eu também, sim, de alguém a ler. Pois havia logo aquela curiosidade mórbida, sim, de saber o que é que a pessoa está a ler. Também devo dizer que a maior parte das vezes eu desiludia-me, mas quando encontrava uma surpresa agradável também era muito recompensador verificar que, olha, aquela pessoa está a ler alguma coisa que eu já li ou que gosto, gostava de ler, sim. Mas sim, geralmente mais senhoras. Invariavelmente, verdade, acho que se via mais mulheres a ler em público do que necessariamente jovens. Ou homens, sim, neste caso. Pronto, mas tu frequentavas muito mais transportes públicos do que eu, principalmente nesta última fase. Sim. Perdia ou ganhava muito tempo nesse aspecto, não é? Com as viagens para poder dedicar-me só à leitura. Também acontecia muito ultimamente já não ter grande disponibilidade mental, então reparava que apesar de ter aquelas cerca de 3 horas que não me rendiam também como noutras alturas já rendiam, mas agora o que eu noto é que efetivamente eu nos últimos meses ainda não me consegui organizar da forma de vida. Também não sei se é uma forma ainda de escape que eu tenho de ter terminado esta fase de muito tempo e agora as coisas são invariavelmente diferentes. Noto que na hora do almoço eu consegui me organizar muito bem, tenho uma hora de almoço e consigo sempre ler alguma coisa durante essa hora. Claro que há dias que se estou em conjunto com colegas ou assim, não vou abdicar também dessa parte mais social para ler, mas normalmente no dia-a-dia consigo aproveitar um bocadinho dessa minha hora para ler. Outra altura que eu reparei que dá facilmente para aproveitar será a parte da manhã antes de ir trabalhar, sim. Se bem que andamos aqui numa luta com o ginásio, não é? Portanto, tem sido complicado. Se começarmos a ser mais assíduos com o ginásio, essa altura do dia também já não dá para adiantar grande coisa. Estamos a falar de muito pouco tempo, portanto, tu para conseguires ir ao ginásio, temos que acordar sensivelmente ali às 6:30 da manhã, para às 7 ir ao ginásio, porque tu invariavelmente entras às 9 todos os dias. Sim. O meu horário é um bocadinho mais aleatório, mais nesse aspecto e nada previsível nesta fase. Sim, e depois noto que eu perco cerca de com trânsito, não é? Vamos pôr isto, não vamos facilitar, vamos pôr já a contar com trânsito, etc. 1 hora por dia. Sim, meia hora para lá e para cá, sim. Noto que chegando a casa consigo facilmente também dedicar-me à leitura, apesar de andar numa fase em que não consigo ter muita disciplina em relação a isso, ao contrário de outras alturas em que para mim nem era uma questão
ler ou não ler. Eu E recordo-me agora, de uma coisa que por acaso não tem nada assim a ver e agora tem sido mais complicado. com os transportes públicos, não tem nada a ver com isto, mas lembro-me porque o que é que eu sentia quando estudava, ainda estudo na verdade, não é? Mas são coisas diferentes. Eu agora vou para a faculdade de carro, portanto não tenho essa questão dos transportes Sim, públicos. pós-laboral também, não é? Sim, sim. E a disponibilidade mental é outra também. Sinto que estou, parece que não, mas a verdade é que quando uma pessoa está a trabalhar e estuda ao mesmo tempo, dá um valor diferente ao estudo, não é? E ao tempo, sim. Mas uma coisa que eu me apercebia na altura era quando tinha exames, quando estava a entrar numa fase muito caótica, de estudar, de fazer trabalhos e coisas, era quando tinha mais vontade de ler. E às vezes era aquela coisa de, ok, eu preciso de fazer esta tarefa, tenho isto urgente que tenho que lidar e tratar, mas era quando se sobrepunha uma vontade tremenda de ler e de fazer outra coisa qualquer. E no fundo era um bocadinho de procrastinação, não é? Só que manifestava aliás, na leitura. Sim, eu lembro-me que as minhas sessões de estudo passavam muito também por isso. Eu definia, imagina, um período de tempo em que me dedicava a estudar, imagina, 1 hora a estudar, e depois, ao final de cada período que eu definia de estudo, teria quase como um bónus Ler. em que tinha exatamente ali 20 minutos, meia hora de pausa de leitura para depois voltar ao estudo novamente. Acho que atualmente, como tu estás muito mais aberto em termos de disponibilidade temporal e tens essas possibilidades quase ilimitadas de fazer o que quiseres com o teu tempo, por incrível que pareça, a leitura não surge como prioridade. Sim, porque no fundo podes fazer sempre. O transporte público funcionava no fundo como uma redoma, não é? Restringia-te. Em que tu sabias que tinhas aquele espaço e aquele tempo e que pouco mais dava para tirares ali de coisas que possam te dar prazer, não é? Sim. Não, mas é que tu às vezes perdes tempo com coisas que não te dão prazer nenhum. A verdade é que gastas o tempo nisso, não é? Sim. O scroll infinito. Mas é a questão das possibilidades múltiplas, não é? Não, e a leitura não te... É verdade. Há quem leia coisas levezinhas, não é? Para se desligar da realidade. Eu não leio muito com esse intuito. Então, para mim, a leitura passa muito por um ato de um processo ativo mental. Não é uma coisa muito para eu... estar propriamente abstraído ou desligado. Então torna-se difícil nessa Mas a verdade é que quando estudavas, a leitura funcionava quase como um momento de abstração do estudo. Sim. Portanto, acho que o argumento em si é dificilmente validado. Mas é a questão da relativização das atividades. Sim, são coisas distintas. Estavas a falar a questão do scrolling ou de irmos colocar o YouTube a dar e tu desligas o cérebro completamente, certo? Sim. E o tempo passa. Sim. Acho que é o voltarmos, pronto, e agora voltando aqui à questão dos transportes públicos, o sentirmos que estamos ali confinados, não é? Sim. Que temos o nosso tempo bastante restringido e que devemos focar-nos numa tarefa única que é a leitura. E atualmente, como não temos esses limites impostos, a verdade é que acabamos por nos dispersar. Sim. E acho que é preciso haver uma certa reeducação, não é? Sim, e não vou dizer uma rigidez, mas uma estrutura diferente, uma disciplina. Mas isso é com tudo na vida, não é? As pessoas têm que ter, seja na alimentação, seja nos Estavas horários. a falar hoje de manhã, por exemplo, a questão... Eu tinha muito isso e nos últimos anos perdi um bocado isso, que é ter um limite, um mínimo de páginas para ler por dia, sim. Isso é muito importante. Imagina, 50 páginas por dia, que era o que eu fazia, por exemplo, não é nada demais. E, podemos ter isso como objetivo para 2026. Sim. Não sei, pensei nisso e comentei antes de gravarmos. Só que depois em alguns dias isso pode tornar-se quase, como é que eu ia dizer, naqueles dias mais complicados em que uma pessoa trabalha, estuda, depois eu tenho aulas à noite, sentir ainda a obrigação de ter que ler essas páginas. Mas isso, há dias que vão sempre nos escapar das mãos, não é? E que não consegues cumprir e não deve ser um problema. Agora, acho que um problema é, no fundo, nós sentirmos que não estamos a ir de encontro também às nossas expectativas, que seria ter uma rotina de leitura, como outrora já se teve. Então, se não nos sentimos também confortáveis com isso, é tentar contornar. Ok, não temos os transportes públicos, mas temos outros momentos do dia em que temos que aproveitar e reorganizar a vida, não é? De forma a que isso aconteça. Sim. Pronto, tudo para dizer que eu acho que para um leitor
Os transportes públicos podem ser Uma mais-valia, uma não é? mais-valia muito grande, em que se, de facto, não é tempo perdido. Não, de Se a todo. pessoa empregar Nunca em achei. tarefas que de facto gosta, Já não é? viste, é que no fundo tu não precisas de te levar a lado algum, deixas que te levem, não é? Exatamente. E podes-te entregar a essa atividade que para ti no fundo é um ganho de tempo. Exatamente. Nós víamos pessoas a fazer outras coisas, víamos pessoas a... Eu via muitas pessoas a fazer tricô, Sim. por incrível que pareça, e isso talvez... Claro que tens depois um produto final feito, mas também ajuda com certeza também à parte mental, não Nos é? telemóveis, a trabalharem ao Computador, muitas vezes, sim. sim. Portanto, era tempo que as pessoas não, efetivamente ganhavam. Quando vais no carro, bem, Vais não é dedicado tempo... à condução, sim, não. não é tempo ganho. Se bem que podemos depois até introduzir num outro podcast a questão da... Assim, eu ganhei tempo, imagina, Dos eu agora podcasts. ando a explorar os podcasts, sim. Sim, também foi um motivo para depois reavivarmos aqui um bocadinho o nosso, foi o facto Sim, também sim, de sentires entusiasmado com aquilo que se estava a fazer, não é? Os podcasts que ias ouvindo. Pronto, acho que sim, acho que os transportes públicos são importantes então Também, sim. para esse aspecto de, uma vez que estamos um bocadinho mais confinados, levarmos a cabo tarefas que se estivéssemos em casa talvez não Sim, e quem realizássemos. está-nos a ouvir também, se quiser partilhar a sua experiência pessoal, se passou pelo mesmo, Sim. se conseguiu resolvê-lo com alguma facilidade, pode partilhar connosco também, que agradecemos. E Se nos estão a ouvir nos transportes ideias são públicos. sempre bem-vindas, sim. Mesmo. Ou se nos ouvem nos transportes públicos também. Muito bem, vamos terminar sim, aqui a rubrica Caderneta do Leitor e vamos passar à terceira, livro de reclamações ou livro de elogios. Pronto, uma vez que eu não terminei nenhum livro, eu não vou falar dos mesmos, não é? Ainda continuo a ler o David Copperfield, o Silmarillion está na mesma página. Na mesma página, se calhar, A não. portar-se mal. Não. Lá está, foi uma altura agora de muitos trabalhos e testes, são desculpas, não é? Mas a verdade é que, por exemplo, ontem não deu para ler nada. Não. Porque mas alguém- também não. Diz. Alguém decidiu fazer uma maratona. Sim. Alguém decidiu fazer uma maratona de uma série da TVI. Sim. Ninguém como tu. E pronto. Mas tudo para dizer que não consegui então terminar nenhum livro, nem começar nenhum, mas o Emanuel terminou aqui o livro do Dostoiévski, que falou da última vez, o Diário do Escritor. Sim. E, Terminei-o, entretanto, a opinião não alterou-se absolutamente nada, é um livro espetacular. Em relação à obra pessoal do Dostoiévski, ele não vai abordar muito mais além daquilo que eu já tinha falado. Refere o Crocodilo, fala do Gente Pobre, a primeira novela dele que eu ainda não li. Fala também do Adolescente e não sei se eu teria falado mais algum. Mas... O que é que ele falou acerca do Tolstói? Sim, ele começa por abordar a publicação do Anna Karenina e começa com algum ceticismo a falar do romance como se seja um romance não menor, mas que não traz nada de novo para a mesa. Já tinha terminado o romance nessa altura ou estava a Não, meio da leitura? o Tolstói foi publicando por capítulos. Em fascículos, Em não é? fascículos, sim. E, portanto, estaria Ou eram ali livros? Eram livros, não é? O Ana Karenina tem vários livros. em partes. Mas está dividido em partes. Em partes, Sim. é isso, são partes. E faltaria uma ou duas partes quando o Dostoiévski começa então a imprimir estas suas opiniões sobre o romance, em que diz que não tem muito a acrescentar em relação ao que o Tolstói já teria feito, o Infância, Adolescência e Juventude, ou até mesmo o Guerra e Paz, e que um dos problemas do Anna Karenina seria então focar-se muito nesta sociedade nobre e rica da Rússia, não trazendo nada de novo para a mesa. Depois esta opinião dele acaba por se reverter completamente quando chega ao momento, e acho que isto não é um spoiler, será que é um spoiler? Dizermos não que é que acontece à Ana Karenina. melhor não dizer. Pronto. Quando ele percebe o que acontece à Ana Karenina, então percebe então que é um romance efetivamente que ganha uma dimensão diferente dos outros, porque este acontecimento coloca em perspectiva toda a questão da riqueza das personagens, não é? E que perante o acontecimento ele diz que são todas niveladas ao nível do povo, dos pobres, não é? Porque perante tal acontecimento todos somos rebaixados. Então, a partir daqui, ele tenta fugir ao romance, não é? Vai intercalando com outros capítulos que escreve para o jornal a falar sobre a questão eslava da guerra da Rússia com o Império
otomano, por causa da questão da Bulgária e da Sérvia, mas depois acaba sempre por voltar ao Ana Karenina e vai sempre espremendo cada vez mais o romance, e é muito interessante, acho eu, para quem pelo menos gosta do Ana Karenina, tem aqui muito com que se entreter, nomeadamente a questão dos mujiques também, dos senhores de terras, coloca o Oblonsky em contraste com o Levin, que também é muito interessante, nunca tinha lido nada sobre essa questão em específico e torna-se muito interessante. Depois viaja um bocadinho por Pushkin, fala-nos de Nekrasov, penso eu que foi um grande poeta lá na Rússia, em que ele coloca ao lado de Pushkin e do Lermontov, etc. Nós cá não temos esse poeta editado, penso eu, já procurámos, não foi? E sim, acho que é um livro espetacular. Quem gosta de Dostoiévski e quer perceber um bocadinho a cabeça do escritor ou do homem, não é? É um bom livro. Um livro de elogios, sim, sem dúvida. Muito bem. Comecei a ler o Das Plantas num Livro, do Ivo Meco. Este livro, eu acho que foi numa Bertrand, quando fomos ao Porto, um dia... talvez no Bom Sucesso. Eu acho que foi no Bom Sucesso. Foi no Bom Sucesso, sim. Encontrei, isto nem é muito, pelo menos comigo não acontece muito, contigo não sei, que é ir à toa para uma livraria e de repente sentir um impulso de comprar alguma coisa que eu não conheço. Sim. Comigo não é muito comum isto acontecer. Aqui talvez se deva... à sinopse, à proposta, não é? Sim, à proposta do livro, não é? Dar aqui um bocadinho de perspectiva. É uma edição da Pergaminho e tem aqui um blurbzito do Alberto Manguel. Do Alberto Manguel, sim. Uma deliciosa prova de que os livros e as árvores são, quando chegamos à última página, irmãos gêmeos no nosso planeta doente. Eu sou doutorado em Biologia, não é? Fiz o meu mestrado em Biologia Funcional e Biotecnologia de Plantas, portanto é um livro sobre plantas e que despertou-me logo a atenção. Depois comprei-o com receio porque lembro-me muito do Sapiens, deixa eu ver se eu me lembro. O Yuval Harari? Harari, acho eu. Coisa. Sim, Yuval Harari. Exatamente. Porque, aliás, eu aqui vou-me defender, até vou citar um amigo nosso, o Diogo. O Diogo também fez a formação dele em Biologia, leu o livro e sentiu que o livro ficou muito aquém. E depois a descrição dele do Sapiens veio muito... complementar a ideia que eu já fazia do livro, que é, imagina, para quem é formado na área de Biologia a determinada altura, pelo menos nós, tivemos formação em Biologia Humana. E a Biologia Humana dá-te um insight do espectro da evolução humana muito alargado. Portanto, este livro, que foi publicado pelo Harari, é basicamente uma unidade curricular da faculdade, escrito de uma forma rudimentar, não é? Para qualquer leitor conseguir apreender os conceitos e sentir-se um bocadinho mais sapiente, não é? Mas para quem já conhece a matéria em si, não é? O livro não acrescenta muito. Eu tinha medo que acontecesse isso com este livro do Ivo Meco, mas estou-me a surpreender, porque é um livro que me lembra mais, por exemplo, algo que estaria para o que o Zibald fazia nos livros dele. A proposta do livro em si é diferente, porque ainda não disseste. A proposta do livro é, ao longo da história, quais foram as plantas, no fundo, que foram utilizadas para a escrita dos livros. Sim. Ou as plantas que estariam envolvidas no processo da concepção do livro enquanto objeto físico e da própria escrita. Da própria escrita, sim, até antes do livro, da escrita. Portanto, pergaminho... Antes do pergaminho até vai-te falar das bétulas. Lá está, não fazia a mínima ideia, mas as bétulas eram utilizadas para fazer impressão de escrita. Depois passa para o Antigo Egito, lá está, para os papiros, certo? E dá-nos sempre um insight sobre a espécie que era utilizada para a impressão das letras, não é? Para a escrita, e dá-nos a questão da anatomia da biologia da espécie, certo? E depois da importância histórica, e além da importância histórica, vai-nos pegar em obras que referem essa mesma espécie na literatura e dá-nos também uma espécie de contexto, não é? Por exemplo, Pushkin, quem é que falou de bétulas, falou onde, em que obra? Pronto, e está a ser muito, muito interessante e desafiante. Acho que ele insere muito bem no livro
os conceitos anatómicos, se bem que às vezes deveria de simplificar um bocadinho mais, porque não sei se o leitor comum vai aprender determinados termos em que ele não faz um esforço por explicar, mas sim, estou a gostar muito. Para já vai para o livro dos elogios. E o Sapiens vai para o livro de reclamações. Sim, apesar de eu não ter lido, mas sim, seria um livro que vai para o livro de reclamações nesse aspecto, na minha ótica. Não há assim tanta curiosidade em Não. Acho que é daqueles livros que teve a sorte de cair na graça do público em geral e que não terá assim tanto a acrescentar em termos literários, digo eu. Próximo livro que começaste? Próximo livro que quero começar. Ok. Que é... Isto por culpa do Dostoiévski, porque o Dostoiévski, no livro dele, no Diário do Escritor, vai dedicar um capítulo todo a George Sand, a elogiar. Era um fã da escrita de George Sand e eu só tinha lido até à data A Pequena Fadette. Nós dizemos George Sand, mas a senhora era francesa. Sim. Como é que seria? E que não é o nome dela, na verdade. Portanto, é um pseudónimo. Sim, ela seria Amandine. Que estou a dizer, o meu francês? Não sei se consigo. Vamos lá ver. Amandine Aurore Lucille Dupin. Pronto. Dupin. George Sand. Uma grande escritora, então, do seu tempo. Sim, eu li só A Pequena Fadette. A Pequena Fadette levantou-me na altura até questões muito interessantes, porque fala-se muito do realismo mágico, não é? Atribuímos ali o realismo mágico muito à América Latina, certo? Associamos muito ao Gabriel Garcia Marques e, no entanto, eu quando li a George Sand fiquei assim, ok, há aqui traços daquilo que na minha ótica já se pode considerar isso que chamam de realismo mágico. Então este que eu vou ler agora é O Charco do Diabo, por conta do Dostoiévski, que elogiou imenso a escritora. Eu concordo com a opinião do Dostoiévski, acho que realmente ela é fantástica, só li um livro, mas pronto, temos este aqui em casa que quero explorar. E tu? Foi comprado numa promoção da Almedina, mesmo muito baratinho, O Charco do Diabo. Aliás, isso é uma coleção da Minotauro, de vários livros, e nós temos aqui um outro do Melville, o Taipi, um olhar sobre a vida na Polinésia, que é o primeiro livro do Herman Melville, dentro da mesma coleção da Minotauro. Portanto, o meu objetivo então de leituras é concluir o David Copperfield. Estamos a entrar numa parte interessante em que o David Copperfield, entretanto, já se casou. Portanto, aquele período de ilusão do noivado, não é? Em que ele está completamente encantado com a sua noiva e que, no fundo, também a trata quase como uma tolinha, não é? A propósito disso, lembrei-me agora, tu já leste um livro em que a George Sand era uma personagem principal do romance, certo? A George Sand era a inspiração de uma personagem do romance. Sim, Alfred Musset? Sim, foi o meu livro favorito de um ano, já não sei dizer qual, 2023 ou 2024. 2023, talvez, sim. Chamado A Confissão de um Filho do Século. Foi um livro que passou assim um bocado pelos pingos da chuva, publicado pela Cavalo de Ferro, que entretanto não publicou mais nada do Alfred Musset, mas era um nome muito, muito sonante das letras francesas e que terá inspirado muitos autores na altura. E o Alfred Musset era amante, ou ela é que seria amante dele, não faço ideia, da George Sand, e uma das personagens femininas era inspirada nela. E eu depois fiquei curioso porque nesse livro não há muitas personagens femininas, existe logo uma inicialmente que é uma, já não me lembro se uma duquesa, uma pessoa assim da nobreza, ou pelo menos de posses, casada, e o personagem principal é amante dela, e no fundo tem logo ali uma cena muito violenta quando ele descobre que ela, no fundo, também não lhe é fiel a ele próprio, e ele é violento com ela, e eu gostava de perceber se essa personagem inicial seria então a inspiração da George Sand ou seria uma posterior feminina que aparece mais tarde, que é maravilhosa em termos de personalidade e de trato, é sensacional. O livro depois é muito interessante porque mostra como uma pessoa que teve uma desilusão, neste caso uma desilusão amorosa na vida, se depois encontra uma pessoa que parece demasiado boa para ser verdade, no fundo vai sempre desconfiar e estar sempre de pé atrás. E isso vai funcionar quase como uma autolimitação e impossibilita que a relação depois se viva de forma plena, não é? Totalmente. Sabota completamente. Okay. Portanto, existem depois ali outros ideais, claro, estamos a falar de um período
pós-Napoleão, se não estou em erro, onde há ali mais ou menos esse período histórico francês, e a verdade é que depois lida então com esse tema, portanto a falta de confiança entre as pessoas. Sim, A Confissão de um Filho do Século foi o meu livro preferido desse ano e está relacionado então aqui com a escritora francesa George Sand. O que é que eu ia dizer acerca de David Copperfield? Pronto, estou numa parte interessante então do livro, em que efetivamente ele já se casou e o deslumbramento começa a cair por terra. Portanto, ele, apesar de tratar a noiva como uma pequena tontinha que faz assim pequenas estupidezes, tem formas engraçadas de reagir, a verdade é que depois, enquanto dona de casa, ele não é, se surpreende porque, de facto, aquela mulher que ele idealizou, no fundo, não é a mulher real que ele queria em casa. Claro que isto aqui são sempre padrões que nós temos que contemplar, tendo em conta a época, não é, no fundo, mas a verdade é que não seria assim tão estranho, não é? O homem, no seu noivado, a perceber-se depois que a mulher que tanto cotejou depois acaba por ser uma desilusão. E vice-versa, no fundo, não é? Quantas mulheres não ficavam encantadas com os homens que conheciam nos namoros, até perceberem depois os trastes que se tornavam. Mas sim, estou interessado em ver o que é que o David Copperfield se vai tornar. No fundo, não passou muito tempo ainda, portanto, aquela minha dúvida, será que ele vai levar o David Copperfield do berço até à campa? Ainda não tenho a certeza se vai acontecer ou não. É um livro que, felizmente, não há muitos spoilers, não é? Portanto, não é como a Ana Karenina, que toda a gente praticamente sabe como termina. Sim. Não sei como é que termina o David Copperfield, nunca vi nenhuma adaptação, portanto, continuo a ser surpreendido com este livro do Dickens. Apesar de não estar a ser aquela leitura fabulosa que eu queira simplesmente devorar, é um livro que vale sem dúvida a pena ser lido. Passemos então a uma nova rubrica, argumento adaptado. E neste segmento nós vamos falar de uma adaptação que nós vimos em 2 momentos, não é? Porque começamos e depois terminamos no outro dia, não vimos tudo seguido. Que é o Jane Eyre, um filme de 1996, adaptação do livro do mesmo nome da Charlotte Bronte, ou Brontë, como vocês quiserem dizer. Ou Brontë. Será Brontë? Não sei como é que se dirá. Será Brontë. E a verdade é que esta adaptação de 96... soube um bocadinho a pouco, não é? Tiveram que tomar aqui algumas decisões que afetaram o desenvolvimento da história. Portanto, esta adaptação foi realizada pelo realizador Franco Zeffirelli e tem como personagens principais William Hurt, que é um ator conhecido. Aliás, se vocês pesquisarem a pessoa, vão ver que a cara é bastante familiar. Eu gostava de vos dizer que outros filmes assim conhecidos ele terá feito. Mas ele entrou, por exemplo, no Into the Wild, que é um filme bastante conhecido. E depois temos ainda aqui uma outra atriz, Charlotte Gainsbourg, que é filha do cantor Serge Gainsbourg, e que faz aqui então um papel de Jane Eyre. Também uma atriz bastante conhecida e que entrou, por exemplo, nos filmes do Lars von Trier. Como é que se chama? Aqueles filmes muito sexualizados dele. O Anticristo? Não. Não foi o Anticristo. Melancolia? Também não é o Melancolia. Tem 2 partes. O Ninfomaníaca. Ela é a personagem principal. Portanto, essa atriz que fez a personagem principal de Ninfomaníaca é a nossa Jane Eyre nesta adaptação. O que é que temos então a dizer desta adaptação? Em contraste, se calhar, com uma outra mais recente. Nós vimos... Também já tínhamos visto, não agora, não é? A de 2011, do realizador Fukunaga, penso eu, norte-americano. Eu, pessoalmente, continuo a gostar mais de 2011, sendo que nenhuma das delas, acho eu, faz jus ao romance. Esta que vimos agora parece-me muito precipitada, ou seja, os acontecimentos começam a suceder-se um pouco em catadupa e o romance por si nunca foi credível para mim. Eu não percebo como é que aquela preceptora e o patrão de facto se apaixonam, sim, porque ele não é muito gentil. Sim, ele não é gentil, ele não tem atitudes que sejam bonitas, não é, com ela, porque que a façam apaixonar-se, no fundo, mas a verdade é que isso acontece. Há uma parte que eu gostei nesta adaptação, que é
a exploração da amizade, não é? Sim, isso Das sim. meninas. Sim. Foi uma parte que, pronto, se vocês não conhecem a história do Jane Eyre, é uma história simples de sintetizar. Portanto, estamos a falar de uma jovem órfã de pais que depois tem que viver com a sua madrasta, no fundo, e seria madrasta ou a tia? A tia. Pronto. A tia. Sim, já nem estava. Ela fica aos cuidados da aos cuidados tia. de uma tia, pronto, que não a quer como quereriam Não. o seu filho ou outro filho qualquer, e a verdade é que tem uma infância bastante dura. Há aquele momento clássico da tia a colocar num quarto vermelho, não é? Sim. Eu pensei na madrasta porque estava a pensar na história da Cinderela, porque depois tem alguns aspectos semelhantes. No quarto vermelho como forma de castigo, desse quarto funcionar quase como uma espécie de asfixia, não é? Que representa a própria infância dela na totalidade, até que a tia depois, por fim, decide enviá-la para uma escola, para um orfanato. uma espécie de orfanato só de meninas, chamada Lowood, onde ela conhece depois uma amiguinha que acaba por morrer de tuberculose. Tuberculose, Tuberculose naquela altura. tísica, não é? Sim, acho que toda a gente morria um bocadinho disso no inverno. Lá ela forma-se, não é? E acaba por se tornar preceptora. E depois vai trabalhar para uma grande mansão chamada Thornhill Hall, a mansão do Mr. Rochester. Ele tem a cargo dele uma menina, que não será filha dele, mas será filha de uma amante. Será, não será? Não temos a certeza, mas no livro não me recordo se se confirma ou não. Não se confirma, e lá está. Para mim é um dos problemas, não será um problema, mas é um dos pontos principais nesse romance, é que nós sabemos tudo pela ótica da Jane Eyre, certo? Sempre, sim. Na primeira pessoa. Isso torna as coisas muito mais enviesadas. Acho que numa leitura mais superficial, eu diria, tendemos a absorver tudo como se seja verdade, não é? E tendemos a esquecer que Jane Eyre é um romance de perspectiva pessoal, e que na minha ótica, eu acho que é um romance muito bom, mas é uma história de poder e que não é necessariamente um romance assim muito cor-de-rosa, dado o que acontece ao longo da ação. No final temos uma mulher que no fundo veio do nada, não é? E que fica numa posição de poder, emancipada, não é? E um homem que era muito poderoso e que fica, no fundo, dependente dessa mulher, não é? Subjugado e destruído, no fundo. Portanto, acho que temos uma boa caracterização da Berta também, que é o elemento que contribui para esta aura de gótica, não é? Que o romance tem. Ela é o fantasma, ela é a assombração. O que é que tu achas? Eu pessoalmente acho que os livros nunca exploram muito bem a questão do gótico. E o livro, apesar de ter essa nuance gótica, também acho que não faz tão bem, por exemplo, como fez a irmã, a Emily Brontë. Acho que o Monte dos Vendavais consegue explorar a questão do gótico muito melhor que o Jane Eyre, mas isto é uma opinião. Sim, acho que são perspectivas diferentes. Acho que a abordagem é diferente. O Wuthering Heights é um livro violento que não mostra de todo como é que as relações devem ser. Na verdade, mostra o oposto, mostra como as relações não devem ser. Sim. E como muitas vezes são, não é? Portanto, o Wuthering Heights mostra essa dinâmica tóxica, no fundo, entre casais durante várias gerações. Sim. Portanto, pessoas que estão juntas, mas que não deveriam estar juntas e que depois, no fim, acabam por se magoar muito. No caso do Jane Eyre, acho que é um romance feminista, em certo sentido, não necessariamente pela perspectiva possivelmente da Jane Eyre, se bem que ela, enquanto mulher que trabalha, enquanto mulher que tem que fazer pela vida, mostra que as mulheres são capazes de chegarem onde querem chegar, mas talvez, se calhar, mais pela questão da Berta, em que, parecendo que não, a Charlotte pôs essa personagem lá com um propósito, não é? E mostrar como muitas vezes uma mulher é colocada num sótão só porque não consegue, no fundo, não é? Lidar com um problema de saúde, neste caso mental, não é? Portanto, os homens, ou a sociedade no geral, preferem aprisionar estas pessoas, muitas vezes seriam as mulheres, porque os homens tinham a rédea solta, não é? Mas as mulheres eram acorrentadas e presas. Ela é uma mulher e ela é uma verdade oculta, não é? Nós não sabemos qual é o problema. A mulher é a verdade oculta. Sim. E depois,
Uma coisa boa, eu já não me recordo do livro, não é? Tenham atenção que nós já lemos este livro há mesmo muito tempo, portanto não nos vamos lembrar de detalhes. Agora, qual é a questão, qual é o centro da questão? Eles dizem-nos que a Berta é doida, que é tola. Nós não sabemos o que é que ela é, de facto. Não sabemos. Pode ser uma mulher revoltada com as condições, que não é que lhe deram. Ela pega fogo à casa. Exatamente. Nós não sabemos porquê. Ela, no filme, fizeram uma coisa interessante, que é eles não colocam a Berta necessariamente a falar. Não. Eles dão uma capacidade aberta de agir e de fazer coisas que são nefastas para as outras personagens, mas não a colocam a falar. Portanto, nós não temos o ponto de vista dela. Nós vemos a colocar fogo, nós vemos a Berta a suicidar-se, peço desculpa se for um spoiler, a atirar-se no seguimento da morte da cuidadora, não é? Sim. A Grace Poole. Mas não vemos a Berta a falar. Portanto, a partir do momento, é o que o Emanuel está a dizer, a partir do momento em que nós temos alguém que nos diz, a Berta é esta pessoa, é tola, tem este problema, ok, tem. Mas isto é a pessoa que nos está a dizer. Sim. Será que é verdade? Será que não é? E isso torna o romance, na minha perspectiva, muito mais interessante. Porque nós temos que duvidar da Jane Eyre. Não podemos ter tudo o que ela nos diz como um dado adquirido e factual. E essa verdade nem vem da Jane Eyre, vem do Rochester, não é? Que se queixa de terem feito casar-se com uma mulher que não seria adequada para ele. E depois todas essas questões que também já falámos, a questão da paternidade, não é? Que... Sim. Com uma tal artista, não sei se ela seria artista francesa. Ela seria uma atriz, penso eu. Portanto, o leitor aqui tem uma tarefa difícil, que é ou acredita piamente em tudo o que lhe está a ser entregue, ou então começa a tentar juntar as peças, não é? E começa a pôr em causa talvez muitas das coisas que nos são ditas, não é? Então, qual é a verdade? Será ele uma vítima? Será o Rochester uma vítima, ou será que aquela mulher é que de facto foi uma vítima de um sistema? Nunca temos as respostas. E às vezes as pessoas podem olhar para o romance como uma história de amor e podem tratá-lo como uma simples história de amor, mas a verdade é que ele não é. Não. Ele é um romance com muitas pontas soltas, com muitas questões, e isso é que faz dele também uma grande obra-prima, não é? Sim. Porque não entrega tudo. Não. Tanto não entrega que depois uma outra escritora, chamada Jean Brees, fez questão de pegar neste aspecto do mistério da Berta Mason, para explorar a sua real história, aquela que poderia ser a sua real história. Claro que isto é tudo... será já uma espécie de fanfiction, sem dúvida, em que ela pega na Berta Mason e lhe dá uma história. Portanto, se vocês ficam a saber que o Rochester se casou... penso que na Jamaica, com esta mulher, sim. E ela seria herdeira, crioula, de uma grande fortuna, e o seu real nome seria Antoinette Cosway, e depois explora o porquê dela ser considerada doida, portanto ter aqui um problema mental. Eu nunca li este livro, tentei ler aqui há uns tempos numa edição do Público, seria... não sei dizer o porquê de não ter avançado. A verdade é que quem lê este livro, o White Sargasso Sea, o vasto mar de sargassos, costumam gostar mesmo muito. E a verdade é que não há assim muitos livros que sejam bem recebidos, não é? No fundo, e que explorem ideias ou pontas soltas de livros clássicos, não é? Sim. Existem retellings, existem recontos das mesmas histórias, mas neste caso não. É uma personagem de um livro em particular que uma escritora pegou e quis explorar para criar uma nova visão. Algo próximo que nós temos, que não é também muito semelhante, mas penso que é aproximado, será o ano da morte de Ricardo Reis. Sim, com o próprio Ricardo Reis e o Fernando Pessoa, exatamente, em que temos aí toda uma nova dinâmica, não é? Sim. E acho que era uma coisa que era mais... Isto agora mudando completamente de assunto. Mas antigamente, na antiguidade, estamos a falar se calhar ali dos dramaturgos gregos, havia uma necessidade de, ok, eu não vou contar só uma história original. Eu vou contar a minha versão de um determinado mito e eu fico conhecido pela minha versão, o meu contemporâneo faz a versão dele e depois no fim estamos todos a ser comparados, mas estamos todos a contribuir para um avolumar de uma mitologia que é cultura, no fundo, não é? No fundo, um core, não é? Um núcleo comum, não é? De um universo muito específico. Sim, e está só a adensar aquilo que já de facto existe. Atualmente, nós temos uma cultura muito enraizada de originalidade, ou pseudo-originalidade, não é? Toda a gente tem que fazer uma história original, mas a verdade é que ninguém
se sente necessariamente entusiasmado por explorar determinada ideia que já tinha sido explorada num romance e dizê-lo abertamente. Sim. Porquê? Porque vivemos então na questão da originalidade. Acho que é importante este fio condutor que não se pode perder nesta linha temporal que é a literatura. A literatura é uma conversa ao longo dos tempos. E se nós queremos ser originais, que é uma ideia, se calhar aqui errónea, não é? Nós não conseguimos ser de facto 100% originais, mas conseguirmos admitir que temos determinadas inspirações e queremos desenvolver determinado tema, acho que isso pode contribuir também para a própria saúde, digamos assim, da literatura. E acho que foi isso que a Jean Rhys fez com este livro, a ler um dia, não é? Que vamos ter que ler um dia. Sim. E tentar explorar e perceber se de facto acrescenta aqui à própria história do Jane Eyre. Do Jane Eyre, vimos depois, entretanto, que há uma minissérie da BBC. Sim. Que será que tem melhor cotação, penso eu, estará acima dos 8 em 10. Nunca vimos. Sim. A ver um dia para ver se realmente consegue superar os filmes que, sim, na minha ótica, ficam aquém do romance. Eu não desgostei aquela versão de 2011. Eu também não. Há ali há uma coisa muito engraçada no Jane Eyre, não sei se vocês sabem, mas a Jane Eyre depois tem ali uma volta do destino, porque um tio dela, com muito dinheiro da Madeira, não é? Da Ilha da Madeira, de Portugal, no fundo, acaba por morrer e ela depois tem como herança uma grande fortuna. E isso é, de facto, aquilo que lhe permite a sua independência, não é? Sim. No fundo, e tomar, de facto, a decisão que ela depois quer tomar, que é não a de ser uma mulher... como é que eu ia dizer, que põe e dispõe, mas na verdade o sentir-se capaz de tomar conta de um homem debilitado, no fundo, sim, não é? E que na verdade também não precisava de dinheiro, só precisava de alguém que tomasse conta dele e que o ajudasse. E ela, pronto, é essa pessoa. Não sei se, lá está, lemos o romance há algum tempo, mas o final do filme, esta versão de 96... O final do filme, o livro termina assim também, com um final feliz. Ele depois eventualmente vai recuperando a visão e eles depois têm filhos. Okay. Ou um filho, pelo menos. Filho, sim. Sim, termina melhor do que o Wuthering Heights, sem dúvida. Passemos então à próxima rubrica, que nós já vamos com alguns minutos. Que é? A próxima rubrica é Pergunta ao Par. Are you happy to be in Paris? Are you happy to be in Paris? Beyoncé. Onde vamos fazer então 2 perguntas. E eu selecionei, ainda das perguntas originais que eu fiz do post no YouTube, 2 delas, está bem? Uhum. Portanto, uma do Pedro Figueira, que pergunta o seguinte: o que aconselhas a alguém que tem tido dificuldades em criar hábitos de leitura? Portanto, isto podia ser uma pergunta para nós, eu também gostava de ouvir a resposta. Sim. O que é que eu aconselho? Eu acho que, no fundo, quando tu pretendes estabelecer qualquer hábito que seja de leitura, seja outro, deves começar sempre com um objetivo tangível, não é? Nós não vamos colocar aqui como meta ler um livro por semana, se eu sei à partida que isso nunca aconteceu na minha vida, não é? Portanto, acho que a meta das páginas é uma meta interessante. Sim. Não ter mais olhos que barriga também, não ter mais mesmo aí, barriga, não é? Sim. Se forem 10 páginas por dia está ótimo. Eu acho que sim. Ou 5 que sejam, está ótimo. Para quem não lê nada, ler 5 páginas já é uma conquista. É uma conquista. E depois tudo o que vier mais do que isso, não é? Já nos vai fazer sentir felizes, não é? Como, sim. Lá está. Eu acho que uma conquista. No fundo é treinar um músculo. Sim, e fazer disto rotina. É treinar um músculo e isso está relacionado também com aquilo que lemos, não é? Sim. Mesmo querermos ler mais ou melhor, passa por treinar esse músculo mental e ter um crivo depois cada vez mais apurado, não é? Para aquilo que nós consideramos que seja boa ou má literatura. Exatamente. Não ir em modas, eu acho que é importante, porque nós às vezes vamos por influências. Completamente. E que não... Cada vez mais, não é? Cada vez mais. Vemos ali no Instagram um autor qualquer com meia dúzia de influencers dos livros e achamos que, ok, eu preciso disto porque isto é o que toda a gente está a ler e isto é que é bom. Porque alguém diz, este é o melhor livro que eu li na minha vida,
de repente sentimos a necessidade de abandonar o que estamos a ler para ler aquilo que a outra pessoa considera como a melhor coisa de sempre. Muitas vezes publicidades pagas ou outras coisas, outros interesses estão por trás dessas frases hiperbólicas, não é? Portanto, no fundo temos que ter algum sentido crítico e não nos deixarmos levar por essas influências. E depois há uma coisa que acontece naturalmente, que é um livro leva-nos necessariamente a outro livro. E eu acho que nós devemos seguir essa brisa, não é? No fundo, levarmos... É quase como se seja uma ordem natural dos livros, eu diria. Eu acho que sim. Portanto, quando terminamos um livro, é inevitável que esse livro nos leve a outros, seja do mesmo autor, seja de outros autores, seja um livro até oposto. Podemos agora até falar numa questão do preconceito, mas tu leste, por exemplo, há muitos anos o Crepúsculo, certo? Sim, Twilight. E que te introduziu claramente à obra da Emily Brontë, certo? Sim. Eu nessa altura, apesar por isso, eu não era uma criança. Que literariamente pode não ter grande qualidade, mas que fez alguma coisa de verdadeiramente útil. Portanto, porque depois introduz uma coisa que é, ok, o Crepúsculo, vocês podem ter as vossas opiniões sobre toda essa série, e que serão válidas seguramente, mas a verdade é que ela faz uma coisa que é literária. Ela coloca em jeito de comparação a sua obra, a sua história, diretamente em comparação com um clássico, não é? No fundo. Sim. E depois qual é a nossa curiosidade enquanto seres humanos? Ok, eu vou perceber onde é que essas comparações existem. O que é que ela de facto está a comparar? E de facto existem ali alguns pequenos pontos de comparação entre as duas obras. Portanto, sim. E podia ir por outros caminhos. Mas a verdade é que um livro nos leva a outro livro e acho que no fundo nós devemos ler aquilo que queremos. Certo. E não ler aquilo que outros... acham que nós devemos ler. Por isso é que eu tenho sempre algum cuidado com sugestões de leitura. Isso é muito complicado, porque imagina, e o que eu noto é que as pessoas querem muito ler, mas não querem já só ler pela questão pessoal da aprendizagem ou do acréscimo que nos pode trazer o livro. Há uma sede imensa da contaminação do outro. Nós quase que vamos às redes sociais e percebemos claramente que as pessoas querem ler. Isto agora pode ser um bocadinho polémico, mas tenho direito às minhas opiniões, que é ou para receber livros das editoras, ou para exercer o domínio sobre o outro. A questão do querermos exercer a influência, lá está. O contaminar o outro. Eu acho que porque isso dá-nos uma sensação de poder muito particular, não é? De sentirmos-nos importantes de alguma forma e relevantes numa sociedade que no fundo não quer saber de nenhum de nós. E que deveríamos estar todos bem com isso. Sermos só um grãozinho de areia na praia e... Eu lembro-me das poucas reuniões de leitores que fiz. A verdade é que me sentia muito mais encantado ao ouvir as outras pessoas, não é? Do que necessariamente em partilhar o que quer que eu tivesse lido. Eu sentia-me encantado com o que os outros de facto estavam a dizer. E acho que nos devemos ter esse crivo, não é? Esse filtro, de também sabermos quem escutar. Se eu não me identifico com determinadas leituras que a pessoa faz, não faz sentido eu estar a ler o livro favorito daquela pessoa, porque eu sei que inevitavelmente a probabilidade de eu não gostar é muito alta, não é? Claro. Portanto, por isso é que nós devemos escutar escritores que nós admiramos, devemos escutar leitores que partilham connosco um determinado gosto e um determinado interesse. Sim, porque imagina, depois em último recurso vem sempre aquela questão, quem sou eu para definir o que é bom e o que é mau, e quem sou eu para estar a recomendar, seja o que seja, a um desconhecido. Sim. Que no fundo é isto que se põe na mesa, mas não é? Se eu tivesse que fazer uma sugestão, eu diria criar objetivos tangíveis, não é? Sim. Portanto, não tentar não é, ser aquilo que não se consegue ser ou que nunca se conseguiu ser, isso não faz sentido. Portanto, objetivos tangíveis e ler no fundo aquilo que se gosta e que se quer. Sim. Porque se a pessoa... Sem preconceito. Porque naturalmente depois vamos traçando o nosso caminho, não é? Porque a pessoa não pode estar a pensar assim, eu tenho que ser um leitor melhor e vou ler a Eneida. Ok, tu podes ler a Eneida, mas se tu nunca leste nada do género... Se não há um preparo... Não vais tirar proveito disso. Nada. E isso depois no fim vai chegar ao fim... Não fizeste favores a ninguém. Nem a ti, nem ao livro, nem a ninguém. Chegas ao fim do livro, não retiras nada e depois ficas apenas com um selo da aprovação. Da aprovação, talvez. Mas a verdade é que não se retira nada. O mesmo acontecia comigo. Até posso dizer, não há relativamente pouco tempo, aliás. Se calhar determinadas séries
ou de fantasia, ou que diziam que eram isto e aquilo, ficava assim, bem, se calhar deve ser interessante, mas depois, será que é de facto interessante? Porque depois a pessoa que se abstrai um bocadinho das redes sociais percebe que isto são tudo ondas, e o que vai... o que vem, aliás, depois tão vai. depressa chegou como foi. Sim, e tu depois ficas assim, mas não estava toda a gente a falar disto? É verdade, já ninguém fala disto? Lembrei-me agora, por exemplo, daquele livro que foi muito falado, que é um retelling ou de alguma forma do David Copperfield. O Demon Copperhead, coisa, acho eu, não é? Sim. Que rebentou também, víamos nas redes sociais e de repente já ninguém quer saber de livros, já ninguém fala do livro. Não se sabe. E pode ser bom um livro, efetivamente. Mas eu acho que depois também é pela forma... É um mau serviço que até que as redes sociais prestam depois à literatura. Sim. Pronto, isto não tem nada a ver já com a questão. Mas a verdade, o que é que eu sentia... Eu cheguei a ter... Eu não posso dizer a palavra parceria, porque a editora não queria que eu usasse essa palavra. Mas cheguei a receber alguns livros das editoras e o que eles me enviavam eram sempre novidades. E eu não tinha interesse nessas coisas. Porquê? Porque, imagina, se eu até queria determinados livros de determinada editora, mas eram livros muito específicos. De catálogo que não passam necessariamente pelas não novidades. Não era o interesse deles que eles tinham em vender naquele momento, porque já eram edições antigas, não é? Sim. Porquê? Porque vinham já no seguimento de leituras que eu tinha feito e de interesses que eu tinha desenvolvido. Certo. Eu não tenho necessariamente um interesse nestas novidades que estão a ser publicadas agora. Foi uma coisa que nós comentamos no último episódio, que é, nós não somos muito de seguir determinados escritores, não somos muito de modas, pronto, enfim. Isso diz algo de nós, com certeza. Somos uns snobs que andamos para aqui. Possivelmente. Mas a verdade é que o meu interesse seria ter uma parceria com uma editora. Eu a qualquer momento pedia um livro do catálogo deles, mas podia ser uma coisa de há 10, 15, 20 anos. Mais até do que novidades. Pronto, isto só para dizer que muitas vezes não nos devemos levar então nestas ondas. Vendermos-nos fácil, não é? Sim, e ler o que os outros estão a ler só porque estão a dizer que é maravilhoso e que é a melhor coisa de sempre. Podem crer que passados 6 meses já ninguém vai falar disso. Portanto, hábitos, objetivos tangíveis e ler de facto o que se quer. E um livro necessariamente depois vai nos levar a outro livro e não precisa de ser necessariamente uma novidade. Depois, alturas... Quem é que fez a pergunta? Esta pergunta foi feita, desculpa, pela Ana Ceia Matos. Olá, Ana Ceia Matos, também no YouTube. E ela perguntou o seguinte: há alturas em que acontece estarem a ler mais do que um livro ao mesmo tempo? Se sim, como organizar as leituras? Pronto, voltamos outra vez ao tema da organização. E neste momento estou a ler 2 livros e não há nenhuma organização imposta, pelo menos eu falo da minha parte. Eu comecei a ler o Silmarillion pelos comentários que eu tive no meu vídeo, portanto, as pessoas a dizerem que aquelas histórias mais desenvolvidas do Tolkien, que o Emanuel me tinha dado de aniversário, tinham como mitos embrionários aquilo que já estava no próprio Silmarillion. Portanto, para eu ler essa parte inicial ou primária e só depois ir explorar as histórias mais desenvolvidas, e foi por isso que eu comecei o Silmarillion enquanto estava a ler o David Copperfield. Pronto, eu acho que temos um critério que se calhar é semelhante. Não tentar conjugar leituras muito próximas, talvez, não é? Eu não vou estar a ler, se calhar, 2 grandes romances do século XIX ao mesmo tempo, não é? Se bem que meio que já fiz isso numa outra fase da minha vida, mas lá está, aí tinha um critério que era, imagina, o Dom Quixote para mim foi um livro de cabeceira. 3 meses, penso eu, 4 meses, foi o meu livro de cabeceira. Andava a ler outras coisas em simultâneo durante o dia e chegava à noite, tinha sempre ali o Dom Quixote na cabeceira para ir avançando e ir lendo. Normalmente o que eu fazia, e que agora também lá está, andamos assim nesta fase estranha, não é? O que eu fazia era tentar ter uma leitura de não-ficção, uma leitura de ficção e talvez conseguiria depois meter para ali também poesia, que também não temos lido praticamente nada, não é? Portanto, teria esse tipo de organização. E quando era assim um livro que requeria mais tempo ou que fosse mais pesado, como o Dom Quixote, por exemplo, ok, vais para a cabeceira, pode não ser todas as noites, não é? Mas aos bocadinhos ele está lá à nossa espera e vai avançando. Ou livro de contos, lá está. Eu acho que contos também, sim, são bons livros para tu ires lendo, teres aquela dinâmica diária, não é? De ires lendo. Aliás, isso até serve para a pergunta anterior também. Os contos são ótimos para quem não tem ainda fôlego de leitura,
quem quiser ganhar fôlego de leitura, começar com narrativas breves, como contos, é um bom princípio. Sei lá, lembrei-me aquele livro maravilhoso do Salinger, Nine Stories, é Nine Stories? Sim, 9 histórias. Não é? Sim. Que aqueles contos são pequeninos e entregam logo ali uma magia do que pode ser a literatura. A pessoa que leu o 9 histórias já está a ler a melhor coletânea de contos de sempre. Portanto, isso depois já coloca ali num certo nível, não é? Que depois a pessoa dificilmente consegue alcançar com outra coletânea. Mas falamos dessa e falamos também há pouco da coletânea de contos de Richard Yates. 11 tipos de solidão. Sim. Sim. Eu acho que os contos têm só a questão que nem todos os contos podem estar ao mesmo nível. E é muito difícil, não é? E entendo o que tu dizes. Partes quem mais... lê os contos do Salinger depois percebe a dificuldade para qualquer escritor que é criar uma coisa uniforme, contos uniforme ao nível daqueles. Sim. Mas pronto, tudo para dizer que não há propriamente uma organização. Eu tento não vou dizer misturar as coisas, porque posso às vezes ter essa vontade de ler coisas que até foram próximas em termos de publicação, ou até em termos de temas estão ali aproximadas, mas a verdade é que tento que sejam coisas diferentes. Então sim, Silmarillion, David Copperfield, na minha cabeça, completamente distintos. Estamos a falar de uma coisa de fantasia e um romance histórico inglês, portanto nada a ver uma coisa com a outra, apesar de serem escritores os dois ingleses. Ingleses, sim. E eu também, das plantas num livro, não ficção. Às vezes misturar uma coisa em português e outra em inglês. Sim, também fazia muito isso. Sim, fazia muito isso também. Portanto, também acho que são coisas, desde que tu consigas dividir na tua cabeça as coisas e não misturar personagens, acho que isso é mais importante. Pronto, estão respondidas. Obrigado às perguntas. Deixem-nos perguntas podem continuar a comentários enviar, sim, para nós termos para os Instagrams de cada um, não é? Para nós termos para os próximos episódios. E vamos terminar com a rubrica Lista de Compras. Ora, lista de compras. Na lista de compras... Vamos falar de compras que queremos fazer ou de algumas compras que fizemos da nossa lista? Não sei, vamos falar se calhar de compras que fizemos. Ok. Em termos de novidades, eu não vi assim nada que me tenha suscitado curiosidade. Existe qualquer coisa, já não... Sim, por exemplo, há uma série de livros que eu gostava de comprar e que na verdade ainda não compramos, que são os diários do Virgílio Ferreira, que estiveram durante muito tempo esgotados. Eles eram publicados pela Bertrand e atualmente também estão a ser publicados pela Bertrand, que é o Conta Corrente. Nesta vez eles estão a ser publicados em 3 grandes volumes. Portanto, são grandes calhamaços. Capa dura. Sim, acho que não podemos dizer que o Virgílio Ferreira seja o nosso escritor favorito. Está longe de ser um escritor favorito cá em casa. É uma pessoa que, no fundo, por gostar também de literatura, acho que vai ser uma mais-valia muito grande para nós ver as opiniões que ele ia tendo das coisas que se iam produzindo, especialmente então no século XX, que foi o período dele, em Portugal. Seria um grande pensador, não é? À época. Muito virado para as questões existencialistas, portanto ali na onda possivelmente do Sartre, mesmo do Camus, mas depois talvez lhe faltasse, enquanto escritor criativo, não é? E ficcionista, não é o mais estimulante de se ler. Apesar de eu ter gostado bastante de ler um livro mais autobiográfico dele, que agora me falha o título, vou ver se consigo descobrir. Manhã Submersa? Seria o Manhã Submersa, sim. O Manhã Submersa é um livro mais autobiográfico que fala do período dele no seminário. Esse sim, mais até do que o Aparição. Se bem que o Aparição não acho que seja um livro mau. Gostava 1000 vezes, se calhar, de ter lido o Aparição no secundário do que os Maias. Para um jovem acho que é um livro mais estimulante, porque no fundo temos um personagem com algumas questões pessoais que são mais... entendíveis para um jovem também com algumas questões semelhantes do que propriamente os Maias, que fazem uma crónica social de um período que nos é completamente alheio, não é? E estranho. Atualmente, pondo as duas coisas em perspectiva, claro que os Maias é um grande clássico da literatura portuguesa e jamais o compararia à Aparição do Virgílio Ferreira. Mas é uma conclusão que eu preferia ter feito mais tarde? Mais tarde, talvez. Depois? Sim. Imagina o que era encarar
a aparição no secundário Era e mais depois na tranquilo. idade mais tardia, sem nunca ninguém me ter dado spoilers de absolutamente nada, pegar num livro como Os Maias e ser surpreendido por todo aquele tema, não é? E para mim ia ser assim uma coisa transcendental. Atualmente, os Maias, como são dados no plano, não é? Os jovens já desdenham desde o início, não é? Desde a descrição do ramalhete até ao fim, e a verdade, o livro, vendem-nos o livro como a questão tabu do incesto entre irmãos. No fundo, o livro depois tem muito mais do que isso, não é? Sim. Mas pronto, tudo para dizer que gostava então dos diários do Virgílio Ferreira. E que ainda não compramos. Ainda não compramos os contos que falamos no último episódio. Não. Do Hemingway, nem do Cortázar. Eventualmente serão aquisições nos próximos tempos, mas quando forem eu depois também mostro em vídeo no canal. O que é que nós compramos? Nós aqui perto de casa, nós temos um Continente. Não que nós sejamos as pessoas de comprar livros no Continente, não somos, mas a verdade é que às vezes o Continente tem bons livros. O que é que uma pessoa há de fazer? Na verdade vamos à Note, não é? Sim, nós fomos à Note. Em Gaia, por acaso, não há Note. No Gaia Shopping eles colocam os livros dentro do próprio Continente. Sim. E no fundo é Note, na mesma, não é? Portanto, a Note é uma espécie de livraria do Continente. Não tem muita oferta, infelizmente. A oferta que tem, maioritariamente, é direcionada aos jovens, que há, se calhar, 15 anos era impensável. Mas a verdade é que temos muito YA. Mas trouxemos de lá 2 livros hoje, que são novidades. Portanto, e por isso é que estavam lá. Porque se não fossem novidades, dificilmente estes livros destes autores estariam lá, que é o livro do José Tolentino Mendonça, Para os Caminhantes, Tudo é Caminho, que nos vai oferecer aqui algumas reflexões. Eu li aqui um excerto até na livraria acerca de um possível testamento da Vieira da Silva para os amigos, e ela o que lhes lega é uma série de cores, não é? E depois justifica em formato de poema. Tudo muito bonito, portanto, sem dúvida aqui uma pessoa maravilhosa e que possivelmente um dia... Não, se calhar agora será difícil. O quê? Um dia alcançar a posição de Papa. É difícil porque o nosso Papa atual é muito jovem. É muito jovem. Pronto, mas o cardeal José Tolentino Mendonça, e que foi, não sei se ainda é, o responsável pela Biblioteca do Vaticano. Provavelmente já deve ser. Pronto, para as pessoas que não conhecem este facto, eu acho que ele, não sei se ainda será. Por acaso é engraçado. Mas pronto, ganhou uma série de prémios, entre eles o Prémio Pessoa, e este ano ganhou o Prémio Eduardo Lourenço, em 2025. É bastante recente. Depois, um segundo livro que nós compramos foi o livro Uma Vida de Jesus, que vem mesmo a calhar, tendo em conta que estamos aqui no período de Natal, do escritor japonês Shusaku Endo. Portanto, o escritor mais conhecido pelo livro... O Silêncio. Que teve uma adaptação ao cinema pelo Scorsese. Sim. Aliás, é por causa da adaptação que tu queres ver. Eu não li o livro... Não daria para falarmos no argumento adaptado, não é? Porque falta ler o livro. Sim. Nem temos. Mas o filme é muito bom. Pronto. E então trouxemos também Uma Vida de Jesus. Saiu também um livro sobre Jesus de um escritor francês. Toda a gente escreve sobre Jesus. Mas eu já não lembro como é que se chama esse livro. Já estou como dizia o António. De quê? Toda a gente anda para aí a escrever sobre Jesus. Mas esse livro, eu já não sei dizer. Acho que era A Vida de Jesus. É a Vida de Jesus também, não é que se chama? Não sei. Já não me lembro. Enfim, é de um escritor francês que eu também tenho curiosidade, mas é um livro de não ficção. Okay. Acho que ele não, ao contrário do que o Shusaku Endo faz aqui, ele não vai... ficcionar. Não. Portanto, vai ser uma série de factos baseados necessariamente na Bíblia, não é? Porque não há muito mais que se possa explorar da vida de Jesus. Não há assim tantos documentos da época que falem da vinda de Jesus à Terra. Portanto, acho que sim, acho que é um livro mais factual. Mas não vos sei dizer o nome do autor, peço desculpa, mas está publicado por uma editora qualquer da Almedina. Outra compra recente foi a trilogia da Paixão. Que estava na nossa lista. Estava na lista do episódio anterior. Portanto, cumprimos, da Ariana Arvich. Nós vimos esta escritora argentina, se não estou em erro. Sim, argentina, falar... no Literatami, já comentamos isto, não é? Sim. Podem ir ouvir o episódio anterior e conferir aquilo que nós dizemos dela. Um bocadinho a questão dela achar que ler literatura não é ir para um spa. Exatamente, não podemos permanecer naquilo que nós chamamos de literatura de conforto, não é? Portanto, a literatura não está aqui para nos confortar, está aqui para nos desassossegar, no fundo é a visão dela. E compramos este livro muito
por conta da adaptação que foi feita do Die My Love, a adaptação com a Jennifer Lawrence e o Robert Pattinson. Que ainda vamos ver. E depois temos aqui a história para ler, ou se calhar começamos pela história e depois vamos para o livro. Isto porque a trilogia da Paixão contém, além dessa história, mais 2 que podem estar interligadas. E por conta aqui da leitura do Emanuel. Diário do escritor do Dostoiévski. Ele falou muito da novela O Crocodilo, portanto... Que foi editada este ano. Foi mesmo só. Foi. Acho que sim. Com tradução dos Nina Guerra. Da Nina Guerra e do Filipe Guerra. Em abril de 2025. Foi editada este ano, portanto vem mesmo a calhar. É uma novela mesmo muito pequenina, um autêntico fiambrezinho de quantas páginas? Agora deixa ver. Mas também é baratinho, por acaso não foi... 74 páginas. Sim, portanto acho que aqui a presença em termos de preço deve ter ficado, assim, com promoção de 20%, deve ter ficado para aí 8, 9 euros. Mas a capa máximo. A capa é muito engraçada, sim. E por incrível que pareça, este livro também estava na note do Continente. Estava lá, portanto, podíamos ter trazido de lá. Portanto, foram estas as compras: Crocodilo, Trilogia da Paixão, Para os Caminhantes, Tudo é Caminho e Uma Vida de Jesus. Digam-nos nos comentários o que é que vocês compraram assim nos últimos tempos. Eu depois mostro estes livros no vídeo que fizer de livros novos. Ainda tenho as outras partes para mostrar da estante, sim. Ainda tenho mais alguns livros para mostrar e que, entretanto, ainda não gravei, ainda não tive a oportunidade. Muito obrigado por estarem desse lado. No próximo episódio, provavelmente, a ver se fazemos alguma coisa mais natalícia. Será o último episódio antes do Natal? Sim. Seria até engraçado fazer um conto ou algo assim do algo género. mais natalício. Sim. E depois penso que ainda, se formos certinhos, ainda voltamos... No final do ano? Antes do final do ano, sim. Ok. Pronto, ficamos assim combinados e para já... Até ao próximo episódio, episódio. Obrigado. Tchau. Tchau.